Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Esse é o primeiro dia do nosso retiro quaresmal. E a Igreja inicia o tempo da Quaresma nos propondo, na primeira leitura da missa de quarta-feira de cinzas, a profecia de Joel que nos diz: Voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Este é o apelo de Deus dirigido diretamente a nós. Dirigido não apenas aos nossos ouvidos, mas dirigido ao nosso coração. Nesta Quaresma, nós somos chamados a fazer o caminho de volta, um caminho de conversão. Na profecia de Joel, o Senhor nos pede para voltar. Mas voltar para onde? Voltar para Ele. Voltar para Ele que é a nossa origem, que é a nossa fonte. O Salmo 135 tem um versículo que diz, de uma forma muito bonita, esta realidade de Deus como nossa origem e fonte. Diz o seguinte: em vós está a fonte da vida, e em vossa luz encontramos a luz. Se nós nos afastamos de Deus, nós perdemos a nossa fonte. Nós vivemos nas trevas. Se nós nos afastamos de Deus, nós nos perdemos a nós mesmos, nós nos desorientamos e não chegamos a realizar o objetivo da nossa vida. É por isso que, na Sagrada Escritura, uma das palavras usadas para exprimir a realidade do pecado é a palavra ratá. E ratá quer dizer literalmente errar o alvo. Quando nós pecamos, nós, além de ofendermos a Deus, erramos o alvo da nossa própria vida. Não chegamos a realizar a nossa vocação, o nosso chamado, aquilo que Deus nos criou para ser. Quando pecamos, nós nos afastamos de Deus, que é o nosso princípio e fim, mas também nós nos afastamos de nós mesmos. Nos afastamos da nossa essência primeira. Por isso, é preciso voltar. É preciso percorrer um caminho de volta para Deus. Voltar para a nossa vocação fundamental. E qual é a nossa vocação fundamental? É a santidade. Deus nos criou para a santidade. No Evangelho, Jesus nos diz: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Mas também São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículos de 3 a 6, ele expressa com palavras muito bonitas, através de um hino, esta nossa vocação fundamental. Vamos ver o que ele nos diz. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos no amor. Nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça que nos foi concedida por Ele no bem amado. Deus nos pede para voltar a esta nossa vocação fundamental, porque Ele nos criou para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle no amor. Viver bem a Quaresma é viver buscando a santidade, voltar àquilo para o qual Deus nos criou para ser. É voltar para o amor de Deus, é voltar para o primeiro amor, como nos diz o livro do Apocalipse. Nós precisamos fazer esta experiência, porque se nos afastamos de Deus, afastamo-nos do próprio amor. Nós precisamos voltar para Deus para vivermos a verdadeira vida que Ele sonhou para nós. Muitas vezes pode ser dirigida para nós aquelas palavras que o pai do filho pródigo disse a ele: este meu filho estava morto e voltou a viver. Nesta Quaresma, Deus quer também ter a graça de pronunciar isso para nós.
que nós saiamos das nossas mortes, das situações em que nós nos afastamos de Deus, para voltar para Ele, que é a fonte e a razão da nossa vida. Deus nos pede para voltar. Abramos o nosso ouvido ao seu chamado, porque diante do chamado de Deus, muitas vezes nós queremos fugir. Queremos fugir daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus espera de nós. E Deus insiste conosco. Muitas vezes nós nos parecemos como o profeta Jonas. Deus pediu para o profeta Jonas ir até a cidade de Nínive e lá pregar a conversão e a penitência. Jonas, ao invés de atender ao chamado de Deus, ele tomou um navio e foi para Tarsis para fugir de Deus, para fugir da vontade de Deus para ele. E o que aconteceu quando Jonas fugiu? Aconteceu uma grande tempestade, uma grande confusão se formou. É assim que acontece conosco quando nós fugimos da verdadeira vida, quando nós fugimos da nossa vocação, quando nós fugimos do chamado de Deus para nós. Nós causamos confusão na nossa própria vida e causamos confusão ao nosso redor. Fazer a vontade de Deus é para nós fonte de paz e fonte de encontro conosco mesmo e encontro com Deus. É atender aquilo que é a nossa vocação fundamental. Precisamos, então, ouvir a palavra de Deus. Precisamos ouvir a sua vontade. E eu te pergunto, você tem fugido de Deus? Você tem se afastado dele? Quão distante você está de Deus? Como é que você está iniciando este tempo de Quaresma? Volte para o Senhor. Ele está esperando por você. Atendamos a esse apelo de Deus que diz: voltai para mim de todo o vosso coração. Deixemos de fugir de Deus. Ele nos quer junto a si. Por isso, façamos esse caminho, esse itinerário durante esse tempo da Quaresma, um itinerário de regresso para a casa do Pai, um itinerário de volta para o coração de Deus. Eu proponho para que você medite durante esse primeiro dia da Quaresma o texto do capítulo 1 de Jonas, do livro de Jonas, para que você também tome consciência desta realidade, se você está fugindo de Deus, e peça a Ele a graça de voltar para Ele de todo o coração. E uma frase que você pode meditar durante todo este dia é a frase inspirada no profeta Joel, que diz: voltai para mim de todo o vosso coração. Deus te abençoe.